Apocalipse capítulo 3, sem perda de tempo, versículos, considerando que a nossa igreja hoje está totalmente, a igreja do Senhor, né? Eclética no nosso meio, ou seja, pessoas de várias denominações, eu escolhi pregar um texto que fosse o menos problemático possível. Deus abençoe, irmão Francisco. E eu escolhi este texto, creio que foi o Senhor que inspirou essa escolha, para que haja um entendimento de todos, amém? Então vamos evitar ao máximo, tentei evitar ao máximo questões controvertidas, apesar de ser uma missão impossível nos dias de hoje. Lá em Israel existe um adágio popular entre os judeus que ele está se aplicando hoje aos crentes. Lá os judeus dizem assim: para você ter 5 judeus em harmonia, tem que ter 10 sinagogas, que aí espalha eles, que eles se entendem. Os crentes a mesma coisa. Para você encontrar 10 crentes que estejam em harmonia, né? Bíblia é um livro só, todo mundo entendendo, tem que ter umas 20 igrejas para espalhar, para ficar tudo harmônico. Entenderam ou não? Amém, que bênção. Glória a Deus. Então, por causa disso, que eu creio que o Espírito de Deus escolheu esse tema. Assentados mesmo, eu leio em voz audível e os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias. Apocalipse capítulo 3, versículos 20, 21 e 22, tá bom? Esta é um dos textos mais evangelísticos pregados pelo Senhor na Bíblia Sagrada, ok? Os pregadores da igreja, todos que pregam o evangelho lá fora, meditem depois nesse texto. Está sendo gravado ali em áudio, em vídeo. Depois capturem na internet, tá? Reouçam, ouçam e preguem este texto, porque com certeza vai ser um instrumento de Deus poderoso para a conversão de vidas. E eu espero que haja conversão de vidas hoje, né? Apesar de ser uma festa muito cristã, não é? Pode ser que não tenha visitantes não crentes, mas sempre tem, né? Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus, ok? Se esse alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Essa expressão, entrarei em sua casa, entrarei em sua vida, entrarei em sua alma, entrarei em seu espírito, não é? Entrarei em sua casa, aleluia. E com ele cearei, eu cearei com ele, eu comerei com ele, e ele comerá comigo. Isso fala de quê? Comunhão, koinonia. Ao que vencer, ok? Deus não está falando aos predestinados. Deus não está falando aos escolhidos. Me perdoem os seguidores de Calvino. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quais as pessoas que se assentarão com Cristo no seu trono, assim como Cristo assentou-se no trono do Pai? Quais as pessoas? Aos que vencerem. Vencer o quê? Para vencer tem que fazer força ou não? Sim. Tem que querer vencer ou não? Tem. Então não é, Deus não está dizendo aqui aos predestinados, sortudos, que não sabem nem por que foram salvos. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Este texto, ele é de tamanha importância, a ponto de Jesus concluir dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, não se engane. Não seja um crente bovino. O que é um crente bovino? Gado. Piolho, que anda pela cabeça dos outros. Não seja crente bovino. Não seja gado de ninguém. Você tem o Espírito Santo de Deus. Ok? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para completar o texto, vamos vir a página ao capítulo 1 também de Apocalipse. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ou seja, há 3 bem-aventuranças aqui nesse texto. A primeira bem-aventurança é para aqueles que leem. Os olhos. Segunda bem-aventurança para aqueles que ouvem, ok? E a última bem-aventurança para aqueles que guardam. Ler, ouvir e guardar. Sendo que o verbo guardar aqui, em grego, ele vai muito mais além do que guardar. Ele vai além para exigir de nós obediência, exigir de nós que nós venhamos a praticar, pôr em prática aquilo que nós ouvimos, lemos, temos que pôr em prática, ok? Sem problema? Amém. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz no texto que isso pode te chocar, não é? Dependendo da igreja que você pertença, dependendo da doutrina dessa igreja, pode te chocar o que eu vou falar. Mas Jesus Cristo diz de forma literal nesse texto, pelo Espírito dele, né? O Espírito Santo dele, ele diz que cabe a nós a decisão. Não cabe a ele a decisão. Cabe a nós a decisão. Eu sei que isso pode te chocar, pode violentar um monte de doutrina que de repente você ouviu, aprendeu, mas é sempre bom fazer uma revisão à luz da Bíblia naquilo que você aprendeu. Jesus está dizendo que a decisão, o que é a decisão? Decisão é escolha. É escolha. Essa decisão não cabe a Deus, não cabe a Jesus, não cabe ao Espírito Santo de Deus. Cabe a nós. Está doendo? Não reclama, é a Bíblia. Ok? Cabe a nós. A ele coube o quê? Ou cabe o quê ao Espírito Santo de Deus? Bom, em primeiro lugar ele está dizendo, a mim cabe bater nessa porta. Para bater tem que fazer barulho, correto? Ninguém bate para o outro não ouvir. Se bate é para o outro ouvir. Se é para alguém ouvir, tem que fazer barulho. Correto? Então Jesus diz, a mim cabe agir de modo tal que com o barulho da minha voz, com o barulho da pancada que eu dou na porta do teu coração, eu consiga com esse barulho despertar ouvidos surdos.
despertar corações dormentes. A mim cabe essa obra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus deixou claro: eu estou à porta, eis que estou à porta e bato. Mas o restante é de nossa responsabilidade. É de tua responsabilidade, é de minha responsabilidade. Qual é o restante? Aquele que ouvir deve abrir a porta. Eu não vou arrombar a porta. Não vou dar chute na porta. Não vou jogar a porta abaixo contra a vontade da pessoa. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Talvez você fique chocado mais uma vez com o que você vai ler na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: um conselho de Davi antes de morrer a seu filho Salomão. Olha que conselho lindo que todo pai tinha que dar aos filhos. Todo pai, toda mãe. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Aleluia. A ti, Salomão, cabe conhecer o Deus de teu pai. O Deus dele, Davi. Serve-o com um coração perfeito. Ou seja, Deus não quer que nós estejamos servindo a Ele com o coração desordenado, desregrado, descontrolado, sem direção. Não, Deus disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então serve, Salomão, serve a Ele com o coração perfeito e com uma alma voluntária, ou seja, não sirva por obrigação, sirva por vontade própria. Fechou ou não fechou com a palavra de Jesus? Eis que estou à porta aí, aquele que abrir a porta, eu entrarei. Então a decisão é nossa, a escolha é nossa. Porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Agora, o que pode te chocar está escrito agora, eu peço que você destaque na Bíblia. Se o buscares, será achado de ti. Aleluia. Se você o buscar, ele vai se permitir ser achado de ti. Mas o amor dele é um amor tão platônico, tão abissal, imensurável, que no Novo Testamento nós lemos que é Jesus quem bate a porta do homem. É Jesus quem busca. Uau! É o Espírito Santo quem busca. Como? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como é que o Espírito Santo busca um ser humano? Como é que ele me buscou? Em primeiro lugar, ele me deu, quando eu era ímpio, e a você também, uma medida de fé exatamente suficiente para você e eu aceitarmos a Ele, o reconhecermos como Deus. Entenda em nome de Jesus Cristo. Essa parte coube a Cristo. E Ele já fez. O que coube ao Espírito Santo já foi feito. Agora é importante que a pessoa tome a decisão de exercer sua escolha. Tome a decisão. Se buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Isso aqui é um prenúncio do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Isto aqui é
o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, já revelado no Velho Testamento, sem o nome de blasfêmia com o Espírito Santo. Por quê? Porque uma das formas terríveis de pecado de blasfêmia com o Espírito Santo é o ser humano exercitando o livre-arbítrio, ele, ser humano, decidir: não quero Deus, não quero mais, não tenho mais parte com Ele. Esse pecado, o profeta que escreveu Hebreus, porque o autor é o Espírito Santo, o profeta que escreveu Hebreus disse: é impossível que aquele a quem experimentou o dom celestial, experimentou isso, experimentou aquilo, e vai relatando o que ele experimentou, e rejeitou, e negou a Cristo, é impossível que haja arrependimento para a salvação. Uau. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado raro, considerando o número de seres humanos na Terra, 7 bilhões de seres humanos aproximadamente. É um pecado bem raro, porque é um pecado do crente, não é pecado do ímpio, é do crente. É aquele que já foi lavado pela água do Evangelho, foi purificado, arrependeu-se de seus pecados, teve comunhão com Deus, experimentou, foi batizado nas águas, etc. Teve a palavra de Deus aberta e revelada para ele, e num determinado ponto ele atravessa uma linha que não podia atravessar, e ele resolve, ele decide rejeitar a Deus. O que Deus diz? O dia que tu me deixares dolosamente, intencionalmente, não te quero mais, eu te deixarei para sempre. Pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Aleluia. Voltemos ao texto sagrado, lá em Apocalipse. A palavra de Deus nos diz que cabe a nós a decisão, cabe a nós a escolha. Deus, entenda, Ele, desde que Ele criou os anjos, Ele tinha duas opções. Ou Ele criava os anjos sem a capacidade de odiá-lo, ou de amá-lo, sem a capacidade de rejeitá-lo ou recebê-lo. Ou ele dava o livre-arbítrio aos anjos. Só através do livre-arbítrio é que os anjos poderiam amar a Deus por escolha. Entenda. Houve um tempo na humanidade e em alguns lugares do Oriente Médio, do Extremo Oriente, em que as mulheres eram e são negociadas com o pai do noivo por dinheiro, por patrimônio, e elas são obrigadas a amar alguém que jamais sentiu alguma coisa. Esse amor que o ser humano, obedecendo uma doutrina de demônios, escolhe para seus filhos, esse amor não tem valor algum para Deus, nem para a pessoa que é obrigada a amar. Porque a essência da palavra amor, ela exige a escolha, ela exige a decisão. Escolha e decisão são ações que nós praticamos que vão comandar a nossa vida a partir daquele ponto. E elas nasceram frutos de quê? Do amor. Então Jesus, ele quando, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, quando ele cria o ser humano, ele de novo
Para ele não importou que os anjos se rebelassem. 1/3 dos anjos odiaram a Deus, viraram demônios. Ele não se preocupou com isso. E de novo, quando ele cria o ser humano, ele cria com a capacidade de rejeitá-lo. Ele cria com a capacidade de odiá-lo. Ele cria com a capacidade de não recebê-lo. Se eu estou pregando aqui para alguém que não é crente, entenda, Deus te deu a capacidade até de odiá-lo. Não é só de você estar aqui e não recebê-lo, e ele se oferecer a você e você não desejá-lo. Não, Deus te dá a capacidade, se você quiser, o direito de odiá-lo, como muitos odeiam a Deus. Muitos lá no mundo odeiam a palavra. Não são poucos os que odeiam, os que rejeitam, os que abominam a Bíblia Sagrada e o próprio Deus. E todos os que odeiam começaram assim, um dia simplesmente, eu não quero não. O eu não quero não já é o início, é o pontapé inicial para no futuro odiar a Deus, blasfemar de Deus, rejeitá-lo completamente. Lembre-se que o rei Davi falou para seu filho: Salomão, anota, enquanto você buscar a Deus, você irá achá-lo. Mas o dia que tu rejeitá-lo, ele te deixará para sempre. Não sorria dentro da igreja, por favor, a não ser que o sorriso seja para Jesus. Nem converse. Entenda em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a nós cabe a decisão da escolha. Mas há um outro evangelho sendo pregado aí, que eu considero doutrina do diabo, doutrina do demônio, de demônios, cumprimento da palavra de Paulo. Por quê? Porque a tua Bíblia e a minha Bíblia associa um monte de versículos a esse, que fala que a decisão é nossa, que diz que a salvação vem para todos os homens. Observem, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. Interessante, né? Graça está no feminino e manifestado está no masculino. Por que isso aqui? Por causa dos católicos, por causa dos seguidores de Maria, que afirmam que a graça é Maria. Aí Jesus, para confundi-los, colocou o manifestado no masculino e a graça está no feminino. É porque a graça é Cristo Jesus, não é Maria. Porque a graça de Deus se há manifestado, a graça é Cristo, ela se manifestou em Cristo, trazendo salvação a quantos homens? Todos os homens, todos. Ou seja, Jesus morreu por todos. Jesus não morreu pelos predestinados. Abandona isso antes que tu vá parar no inferno. Predestinado é o corpo de Cristo, não é o crente individualmente. Predestinado é Cristo como cabeça e o corpo. Enquanto eu, como crente, estou no corpo, eu estou na predestinação do corpo. Simples assim. Mas me dá a impressão, quando Paulo fala de predestinação e eleição, que ele está falando para um crente. Não, ele não, nenhuma epístola dele, aliás, as epístolas dele para um crente, ele especificou que era para aquela pessoa. E todas as demais, quando ele abre a epístola, ele diz aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Éfeso. Ou seja, ele está falando para o corpo. Ele chama de predestinado o corpo. Mas criaram uma doutrina de demônios em cima disso aí.
E junto com a doutrina de demônios, criou-se um tipo de amor que o camarada não escolhe. Deus escolhe por ele. Se Deus não quis esse amor sem escolha nem dos anjos, Deus não quis o amor sem escolha nem dos homens, vai querer da igreja? Faz o menor sentido isso. Louco. E para Deus dividir as pessoas em não salvos, porque Ele não escolheu, e salvos, porque Ele escolheu, essa graça é discriminatória. Ela é diabólica. Ao invés de unir, ela discrimina. E põe o cara no céu, e chega no céu, ele não sabe nem por que ele está lá. Por que é que tu está aqui? Eu tive uma sorte tremenda, Deus me escolheu. Conversa de sanatório, papo de maluco. Não vou em muitos versículos para não atormentar vocês, mas eu quero que vocês reflitam. Abram em 1 Timóteo, capítulo 2 também. Diz assim: porque isto, versículo 3, é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens... Ora, bolas, se Deus quer que todos os homens sejam salvos, que diabo de doutrina é essa que mudou Deus? Mudou a vontade de Deus. Paulo está dizendo, o mesmo Paulo que fala de predestinação, o mesmo Paulo que fala de eleição, é o que está falando aqui. É Paulo. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Você tem que ter essa pregação, esse estudozinho, na ponta da tua língua. Porque tu não sabe amanhã quem é que vai estar na frente te desafiando. Ok? Não joga para o lado em casa, não. Leia, releia, consulte a palavra e pense, porque Deus te deu juízo e raciocínio. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual, aí vai repetir de novo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Uau! Então, o preço de redenção, derramou o próprio sangue. Esse preço de redenção, ele derramou por todos os homens. Que diabo de doutrina de predestinado? Crente predestinado, João predestinado. Não é João que está predestinado, nem Maria que são predestinados. É o corpo de Cristo. É a igreja. Se eu estiver dentro da igreja, se eu for igreja, o fato de ser igreja, eu fico debaixo do guarda-chuva da igreja. Qual é o nome do guarda-chuva? Predestinação. Qual é o nome do guarda-chuva? Eleição. Mas é o corpo, é a igreja. Aleluia. Todos para servir de testemunho a seu tempo. Aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos está dizendo que Deus nos deu até mesmo a capacidade de sermos indiferentes a Ele. E observem, voltando para o texto sagrado, lá em Apocalipse, o versículo 21, ao que vencer. Por que vencer, Deus está dizendo aqui? Por que vencer? Porque a pessoa vai ter que vencer a sua incredulidade. Ela vai ter que vencer essas doutrinas do capeta que estão espalhando na igreja. Um bando de crentes que é porta larga. Vai ter que vencer o ego, o orgulho. Vai ter que vencer seus valores, seus conceitos. Há muitas coisas para você vencer
para você conseguir abrir a porta para Jesus. Abrir a porta do teu coração, abrir a porta do teu espírito, da tua alma. Há muitas coisas para serem vencidas. Agora me diga, se Deus escolheu um grupo predestinado para o céu, eleito para o céu, outro para o inferno, a cambada de sortudo do céu venceu o quê? Venceu nada. Venceu nada. Foram alvo da vontade soberana de Deus e pronto. Sabe o que Billy Graham falou sobre essa doutrina? Se esse Deus for o Deus da Bíblia, ele não me merece. Se esse Deus for o Deus da Bíblia, ele vai ter que voltar lá em Sodoma e Gomorra e absolvê-los do inferno. Isso é muito sério. E o pessoal brincando dessa doutrina dentro das igrejas. Porque é uma doutrina que acalenta o coração do pecador. Acalenta. Doutrina diabólica. O que interessa para ser salvo é a fé. O que interessa é o coração. É a fé, é crer em Cristo Jesus, é confessar com a boca. Não interessa mais nada. Pode viver com a vida em pecado. Doutrina de demônio. Sabe o que é essa doutrina nos dias de hoje? Ela equivale ao bezerro de ouro do tempo de Moisés. Do tempo de Jeú. É bezerro de ouro. Ou seja, ouro é alguma coisa que tem valor. Não é? Mas valor para quem? Valor para aquele que está enfiado no pecado e que ama o pecado. Para ele que tem valor. Isso é muito sério. Aleluia. Então, a Bíblia é muito clara quando diz que a decisão pertence a mim, pertence a você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou mais à frente não, para não avançar, tem muita coisa. Apenas vou dizer uma última coisa para você. Talvez haja pessoas aqui que não são crentes em Cristo Jesus. Essa palavra é principalmente para elas. Talvez haja muito impedimento. Porque você pode meter a mão na maçaneta, na chave, abrir a porta e dizer para Jesus: Jesus, entra, eu já abri. E Jesus pode estar falando para você do outro lado: mas a porta está emperrada. Tem uma pedra bloqueando a minha passagem. Enquanto você não remover essa pedra, eu não posso entrar. A pedra está bloqueando a vida de muita gente. Aleluia. E não existe forte para isso. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Há de todo o coração dizer para Jesus: entra, Senhor, vem ter comunhão comigo, vem cear comigo e eu contigo. E Jesus pode estar dizendo: enquanto essa pedra estiver aí, a porta não abre, está emperrada. E a pedra está do lado de dentro, está do lado onde você está, onde eu estou. E cabe a nós remover esta pedra. O que é que Deus está dizendo? Para aqueles que não são crentes: se vocês não removerem a pedra da incredulidade, a pedra do orgulho, a pedra da religiosidade, se essas pedras não forem removidas, Jesus quer entrar, mas ele não vai entrar, porque a pedra bloqueia a porta. Fica com essa mensagem em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, tá? Copia depois, faz um croquis dessa mensagem, uma sinopse, tá bom? Pregue esta palavra, lutem, se preparem nesta palavra, porque há cristãos que estão vítimas de doutrinas de demônios. Há pastores ensinando um falso evangelho, com o intuito de alargar a porta. E é necessário que a igreja esteja preparada para dizer com muito amor e carinho a essas pessoas:
sai do erro. Sai do erro. Paulo disse o quê? Que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias ou não? Mais do que os últimos dias. Porque o apóstolo João disse, filhinhos, esta é a última hora. Nós não estamos nos últimos dias, estamos na última hora dos últimos dias. Talvez nós estejamos no último minuto dos últimos dias. E ele disse que nos últimos dias, o apóstolo Paulo disse que muitos, por terem comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, querem novidade, querem modernidade, querem abandonar a doutrina da verdade. Às vezes pessoas falam assim, pastor, o senhor não exagerou no nome do culto de quarta-feira? Culto de doutrina da palavra? Isso não é um pleonasmo? Eu digo não. Não é, sabe por quê? Porque muitas igrejas não ensinam doutrina da palavra, é só costume. É só bigode, cabelo, tamanho de saia, rabo de cavalo. É só isso que ensina. Não tem doutrina. É só costume. Por isso eu preferi correr o risco das pessoas dizerem, esse pastor parece analfabeto, isso soa como pleonasmo. Você entende o que é pleonasmo? Conclusão final. É um pleonasmo. Ora, se é conclusão, óbvio que é final. Não precisa escrever final. Há 3 anos atrás, eu fui ver você. Há 3 anos eu fui ver você. Não precisa dizer atrás, porque há 3 anos com H, acento agudo no A, já está dizendo que é atrás. Então eu corri o risco de ser acusado de pleonasmo, mas para justamente remover um erro dentro das igrejas. A confusão que as pessoas fazem com os pastores ensinando costume que não tem nada a ver com a doutrina. A doutrina, gente, ela é válida até no Japão. A doutrina é válida na China, a mesma doutrina. O costume não. Eu não posso ir para o Japão e enfiar o costume da minha vida no japonês. E ele não vai perder a salvação porque o costume dele é outro. Porque o costume, ele é bairrista. Ele muda de cidade para cidade. Ele muda de estado para estado. Ele é nacional. Ele não é mundial. O costume que é mundial, a Bíblia chama de doutrina da palavra. Você está entendendo? O que você tem que entender é o que disse o profeta de Hebreus. Ele disse assim, agarra-te às doutrinas às quais foste gerada, para que em tempo algum te desvie delas. Ele está falando palavra, não costume. Mas há um bando de pastores que não botou a mão na cabeça ou um desavisado consagrou, pastor, não tem preparação para nada. E aí o que é que acontece? Embola a cabeça do povo, ensinando costume no lugar de doutrina. Ocupa o tempo dos estudos bíblicos com costumes, quando tinha que ocupar com a doutrina da palavra. Doutrina é alguma coisa que vigora, vige. Ela vige no Oriente Médio, no Extremo Oriente, no Brasil, na Europa, na América. Onde for, é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Em qualquer lugar. Agora, costume não. Costume é nacional. Muda, regional. Muda de lugar para lugar. Se eu estou pregando aqui a pastores, não façam isso nas suas igrejas, em nome de Jesus. Porque senão Deus vai ajustar contas. Não faça. Não substitua a doutrina pelo costume. O cemitério está cheio de crente bem intencionado. E pastores bem intencionados, que muitos desceram a sepultura fora de hora. Por essa razão. Por confundir a cabeça do povo. Se você quer estabelecer um costume na igreja, chame de costume. Pronto. Aí tu estabelece, não tem problema nenhum. E cuidado, porque esse costume, repetindo, ele vai virar uma tradição.
E Jesus Cristo levantou-se contra a tradição, dizendo para os judeus: a vossa tradição anula a palavra de Deus. Ou seja, há costumes que cancelam a palavra, costumes que cancelam a doutrina. E Paulo disse assim: a palavra de Deus, o evangelho, é o poder de Deus para todo aquele que crê, não disse? Então, quando Jesus disse que a tradição tem o poder de cancelar a palavra, Paulo está dizendo que Jesus está dizendo que a tradição tem o poder de cancelar, anular o poder de Deus da igreja. Afasta o poder de Deus da igreja. Muita igreja perde o poder de Deus por colocar costume no lugar da doutrina. Eu não me incomodo chegar numa igreja e entender que o pastor está lá falando de costume. Ele pode falar, ele é o pastor da igreja. O que ele não tem o direito diante de Deus é de chamar aquilo de doutrina. A doutrina da nossa igreja, não, doutrina da nossa igreja, ô bonitão, é costume. Porque doutrina não é da nossa igreja, a doutrina é da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se eu estou pregando aqui para alguém que ainda não é crente em Cristo Jesus, eu te peço, ouça o barulho das mãos de Jesus batendo na porta do teu coração. Você precisa ouvir, você precisa abrir a porta, e uma terceira coisa para encerrar, você precisa falar com Jesus. Entra no meu coração. Faz do meu coração o trono da tua graça. Vem ter comunhão comigo e deixa eu ter comunhão contigo. Se você fizer isso, você vai receber hoje o Espírito de Deus habitando na tua vida. Deus vai reviver o teu espírito. Deus vai cumprir aquilo que está lá em Apocalipse, colocar o teu nome no livro da vida do Cordeiro para sempre, para sempre. E Deus vai te capacitar. Talvez você esteja dizendo: mas eu não estou preparada. Nem vai estar nunca, porque quem prepara é o Espírito Santo. Se você não receber o Espírito Santo, nunca vai estar preparado. Eu tive que receber o Espírito Santo para me tornar preparado. Porque sozinho ninguém se prepara. Ninguém se prepara. Independente de Deus, ninguém se prepara. É o Espírito quem te capacita a você se preparar. Então esquece esse argumento